Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e no silêncio a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. Taes, o Vaqueiro de São Sebastião e a Rosa do Sertão, ano de 1881, sertão cearense, proximidades de Sobral, onde a caatinga se estende até onde os olhos alcançam e cada espinho guarda uma história de resistência. As sementes do destino. O menino de 12 anos olhava o mundo através de um véu de poeira dourada que dançava no ar quente do meio-dia sertanejo. Era o ano de 1868, e a pequena Rosa Maria Santos agarrava-se à saia desbotada da mãe, enquanto a família caminhava pela estrada que ligava Quixadá a Sobral, carregando nas costas todo um universo de esperanças e desilusões. O céu, naquele dezembro cruel, parecia uma chapa de metal aquecida pelo fogo divino. A seca menor que castigava o Ceará naquele ano havia empurrado mais uma leva de retirantes para as estradas empoeiradas, famílias inteiras que seguiam como sombras em busca de terras menos castigadas pela sede. Rosa Maria tinha olhos que pareciam guardar lágrimas antigas, mesmo sendo tão nova. Seus pés descalços, calejados pela caminhada, pisavam a terra ressecada com a delicadeza de quem aprendeu cedo que cada passo pode ser o último em direção à salvação. Foi quando a tempestade de areia se ergueu do nada, como um gigante enfurecido. O vento chegou zunindo baixo, levantando nuvens pardas que engoliram o mundo. Em segundos, a família se dispersou, cada um lutando contra a força cega da natureza. Rosa Maria perdeu a mão da mãe, perdeu os gritos do pai, perdeu-se no turbilhão que transformava o dia em noite suja. Rolou, tropeçou, caiu. O desespero tomou conta de seu peito miúdo quando compreendeu que estava sozinha no meio do nada, cega pela areia que cortava como navalhas. Foi então que mãos fortes a agarraram. Através da penumbra dourada, ela viu um rosto queimado pelo sol, olhos cor de mel que brilhavam com uma bondade quase dolorosa. O jovem vaqueiro, que mais tarde saberia chamar-se Inácio Pereira, tinha 25 anos e uma pequena cicatriz na testa, marca de uma queda da infância. No peito, balançava uma medalha de São Sebastião que captava os últimos raios de luz. Ele não disse palavra. Apenas a envolveu em seus braços e a carregou até um abrigo de pedras, onde permaneceram calados até a tempestade passar. Rosa Maria memorizou cada traço daquele rosto, cada inflexão daquela voz rouca, quando ele finalmente sussurrou: "Menina, onde estão os seus?" Quando a família se reencontrou, horas depois, Rosa Maria olhou para trás uma última vez. O vaqueiro havia desaparecido como uma aparição, mas ela sabia que aquele encontro estava gravado em sua alma com ferro em brasa. 13 anos se passariam. 13 anos de mudanças, cicatrizes e saudades. Mas algumas sementes germinam apenas quando a terra está pronta para recebê-las. E a terra do sertão, abençoada e castigada, sempre soube esperar seus milagres. O homem que se fez santo. 6 anos depois daquele encontro na tempestade, o destino decidiu esculpir marcas mais profundas na face de Inácio Pereira. Era uma madrugada de agosto de 1875. A lua nova deixava o mundo mergulhado numa escuridão pesada,
densa como melado. Inácio fazia sua ronda noturna pelos pastos da fazenda onde trabalhava, montado em seu cavalo baio, quando o silêncio foi rasgado por um bramido que gelou-lhe o sangue. A onça pintada estava ferida, acuada, desesperada. O animal magnífico, normalmente senhor absoluto da Caatinga, havia sido atingido por um tiro mal dado de algum caçador inexperiente. A dor a tornara um demônio de músculos e garras. O cavalo empinou, aterrorizado. Inácio foi derrubado com violência, rolando na terra seca. Quando ergueu os olhos, viu os olhos amarelos da fera brilhando como brasas no escuro. A luta foi silenciosa e brutal. Homem e animal, ambos filhos do sertão, mediram forças numa dança mortal que durou eternos minutos. As garras da onça abriram 3 sulcos profundos no lado direito do rosto de Inácio, da têmpora até o queixo. O vaqueiro, porém, conseguiu cravar seu facão no coração da fera. Quando amanheceu, o encontraram ali, desacordado ao lado do animal morto, banhado em sangue próprio e alheio. Francisca, sua noiva, veio visitá-lo uma única vez no período de recuperação. Fitou as cicatrizes que desfiguravam metade do rosto do homem que amava e não conseguiu esconder o horror nos olhos. 3 semanas depois, casava-se com um comerciante português que havia chegado à região. As marcas vão sarar, disse o curandeiro local, examinando os sulcos roxos que cortavam a face de Inácio. Não todas, murmurou o vaqueiro, tocando não o rosto, mas o peito. Foi então que Inácio herdou a pequena fazenda São Sebastião, deixada pelo padrinho recém-falecido. Retirou-se para lá como um monge em busca de penitência, carregando apenas sua devoção crescente ao santo que protegia contra as pestes e desgraças. Durante 6 anos, viveu sozinho na propriedade modesta, construindo com as próprias mãos uma pequena capela onde rezava todas as noites diante da imagem de São Sebastião. A casa de taipa, simples mas sólida, guardava um oratório na sala principal, decorado com flores do campo que ele próprio colhia. Sua rotina era monástica. Acordava antes da aurora, cuidava dos animais, trabalhava a terra e, ao entardecer, ajoelhava-se diante do santo para longas orações que ecoavam pela Caatinga silenciosa. Na véspera do dia de São Sebastião de 1881, Inácio tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida solitária. Sentou-se à mesa tosca de madeira, acendeu um candeeiro de querosene e começou a escrever com letra cuidadosa. Procuro esposa cristã. Ofereço lar honesto, trabalho e respeito. Fazenda São Sebastião. Léguas de Sobral. Interessadas, dirigir-se a Inácio Pereira. Olhou para a imagem do santo, como se pedisse aprovação. O rosto sereno de São Sebastião parecia sorrir à luz tremulante da chama. O homem que se havia feito santo pelos caminhos da solidão estava pronto para voltar a ser homem. As 7 flores que o vento levou. O anúncio de Inácio Pereira espalhou-se pelo sertão como semente ao vento. Em tempos de seca e dificuldade, um homem com terra própria e reputação de honesto despertava esperanças em corações femininos que há muito haviam aprendido a sonhar baixo. Entre janeiro e março de 1881, 7 mulheres fizeram o caminho até a fazenda São Sebastião. Cada uma trazia em sua bagagem uma história de desilusões e uma réstia de esperança. Antônia chegou primeiro, viúva de 45 anos, vinda de Fortaleza com baús pesados e maneiras da capital. Olhou a casa simples com desdém mal disfarçado e estremeceu quando Inácio se voltou, mostrando as cicatrizes que sulcavam seu rosto. Não ficou nem para o almoço. Benedita tinha apenas 18 anos e o desespero de uma família numerosa nas costas. Menina mulher de olhos grandes e mãos trêmulas, aceitou tudo com resignação, até descobrir que Inácio rezava o terço todas as noites de joelhos, por mais de 1 hora. Meu pai vai me entender, murmurou partindo na primeira carroça que encontrou. Luísa permaneceu 1 semana inteira, calculando com olhos práticos o valor da propriedade e dos animais. Mulher de 35 anos, viúva experiente, quase aceitou a proposta até o momento em que Inácio mencionou que desejava uma família numerosa para encher a casa de risos e orações. Partiu sem despedidas. Jacinta, a professora de 28 anos, impressionou-se com a biblioteca modesta, mas bem cuidada de Inácio. Conversaram durante 2 dias sobre santos e escrituras,
e ela quase se convenceu de que ali poderia ser feliz. Mas quando ele mostrou-lhe a capela e falou sobre fazer romarias anuais a São Sebastião, ela compreendeu que não conseguiria partilhar tamanha devoção. Isabel, costureira habilidosa de 22 anos, apaixonou-se pela casa e pelos jardins que Inácio cultivava. Ficou quase um mês, costurando cortinas novas e organizando os poucos móveis com gosto feminino. Porém, quando a lua cheia chegou e ela ouviu Inácio cantando Bendito sozinho na capela, sentiu um medo inexplicável e partiu na madrugada seguinte. Ana, viúva jovem de 26 anos, foi quem mais se aproximou de aceitar. Mãe de uma menina pequena, via em Inácio a possibilidade de um lar seguro. Mas quando a filha chorou assustada com as cicatrizes do vaqueiro, Ana compreendeu que não poderia forçar a criança a aceitar o que ela própria ainda questionava. Joana, lavadeira forte de 30 anos, foi a última das 7. Ficou apenas 3 dias, mas foram suficientes para perceber que Inácio buscava não apenas uma esposa, mas uma companheira na fé. Ela, que rezava por obrigação e não por devoção, sentiu-se pequena diante de tanta religiosidade. Quando Joana partiu em fins de março, Inácio ficou sozinho novamente. A vila de Sobral começava a sussurrar histórias sobre o vaqueiro marcado que afugentava mulheres com suas cicatrizes e sua fé excessiva. Mas São Sebastião, protetor dos aflitos, já havia escolhido a 8ª flor, uma rosa que conhecia espinhos, tempestades e a força silenciosa da fé verdadeira. A rosa que venceu a tempestade. Rosa Maria Santos desceu da carroça de Zé do Carro numa tarde de abril que cheirava a esperança molhada. Aos 25 anos, carregava nos ombros delicados a força de quem havia sobrevivido à grande seca de 1877, perdido a família inteira e passado 3 longos anos em Fortaleza, juntando moedas de cobre para retornar ao sertão que lhe corria nas veias. Suas mãos calejadas pelo trabalho de lavadeira e costureira contavam histórias de noites sem sono e dias sem descanso. Mas seus olhos, seus olhos, ainda guardavam a mesma luz mansa daquela menina de 12 anos que encontrara a salvação nos braços de um vaqueiro jovem durante uma tempestade de areia. Quando Inácio apareceu na porta da casa, Rosa Maria sentiu o mundo girar lentamente ao seu redor. As cicatrizes que sulcavam o lado direito do rosto masculino não conseguiram disfarçar aqueles olhos cor de mel, nem apagar a pequena marca na testa que ela havia memorizado 13 anos antes. E ali estava ela, balançando no peito queimado pelo sol, a medalha de São Sebastião. "O senhor é Inácio Pereira?" perguntou com voz que tremia apenas nas bordas. "Sou. E a senhora?" "Rosa Maria Santos. Vim por causa do anúncio." Eles se fitaram em silêncio por longos segundos que pareceram eternos. Rosa Maria via o homem que a havia salvado. Inácio via uma mulher que chegava sem medo, sem pressa, com a tranquilidade de quem já enfrentara tempestades maiores. Zé do Carro pigarreou, quebrando o encanto. "Ó, Inácio, essa moça aqui tem fé de verdade." Na estrada, quando perguntei se não tinha medo de vir sozinha para cá, sabe o que ela me disse? Que Deus não abandona quem tem fé. E outra coisa, ela é devota de São Sebastião, igual você. O coração de Inácio saltou no peito. Rosa Maria confirmou com um aceno tímido. "Minha mãe fez promessa ao santo quando eu nasci. Desde pequena rezo para ele." Durante os 3 dias que se seguiram, Rosa Maria moveu-se pela casa como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Cuidava do oratório com reverência genuína, não fingida. Rezava o terço ajoelhada ao lado de Inácio, suas vozes se misturando na Ave Maria sussurrada que ecoava pela caatinga no entardecer. Ela trabalhava na pequena horta, cozinhava no fogão a lenha, tratava dos animais com carinho maternal. Sabia ler, havia aprendido com uma freira em Fortaleza, e nas noites longas lia trechos da Bíblia para Inácio, que ouvia cada palavra como se fosse música celestial. Foi na 4ª noite que Rosa Maria tomou coragem para contar sua história. "Eu o conheço", disse suavemente enquanto arrumava as flores frescas no oratório. Inácio ergueu os olhos, surpreso. "Conhece?" Rosa Maria procurou em sua pequena trouxe e retirou algo que guardava havia 13 anos. Uma conta de rosário, pequena e gasta. "O senhor derrubou isso no dia em que me salvou da tempestade de areia. Eu era menina, estava com meus pais, indo de Quixadá para Sobral.
O Senhor me carregou para um abrigo de pedras e ficou comigo até a tempestade passar. As mãos de Inácio tremeram quando ela estendeu a conta de Rosário. Ele se lembrava. Como poderia esquecer aqueles olhos grandes, assustados, que o fitaram com tanta confiança? Menina Rosa, murmurou, tocando a conta com reverência. Eu sabia que um dia ia encontrar o Senhor de novo. São Sebastião me trouxe de volta. Naquela noite, pela primeira vez em 6 anos, Inácio sorriu de verdade. E quando a primeira chuva em meses começou a tamborilar no telhado de telha, os dois compreenderam que estavam diante de um sinal. Os espinhos da vida haviam se transformado em pétalas de rosa. O jardim dos milagres. Os meses que se seguiram foram como uma lenta floração no meio da caatinga. Rosa Maria e Inácio descobriam-se um ao outro através de gestos miúdos, silêncios compartilhados e orações que se entrelaçavam como dedos entrelaçados. Ela acordava antes da aurora, para acender o fogo no fogão a lenha e preparar o café escuro que ele bebia antes de sair para os pastos. Inácio trazia flores do campo para que ela decorasse o oratório, e nas noites de lua cheia, cantavam juntos os benditos religiosos que ecoavam pela propriedade como canções de ninar para a terra sedenta. Rosa Maria revelou-se mulher de múltiplas habilidades. Suas mãos hábeis transformaram a casa simples num lar acolhedor. Costurou cortinas novas com tecidos que trouxera de Fortaleza, plantou ervas medicinais ao lado da casa, organizou a pequena biblioteca de Inácio com o carinho de quem reverencia a palavra escrita. Você lê bonito, disse Inácio numa noite de junho, enquanto ela terminava de ler um trecho dos Salmos. A irmã Consolata dizia que a palavra de Deus deve ser lida com o coração, não só com os olhos, respondeu Rosa Maria, fechando cuidadosamente o livro. Foi durante a novena de São Sebastião, em julho, que os dois finalmente falaram sobre o amor que crescia silencioso entre eles. Estavam ajoelhados lado a lado na pequena capela, quando Rosa Maria sussurrou. Inácio, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor já amou alguém de verdade? Ele ficou calado por tanto tempo que ela pensou que não responderia. Finalmente disse, pensei que sim, mas agora sei que confundi gratidão com amor, carência com paixão. O que sinto por você, isso sim é amor verdadeiro. Rosa Maria virou-se para fitá-lo, os olhos brilhando à luz das velas. Eu nunca amei ninguém antes, mas sei que nasci para amar o Senhor. As mãos dele se encontraram entre as contas do rosário, dedos entrelaçados como promessa silenciosa. Casa comigo, Rosa Maria? Já casei, Inácio. Casei no dia em que decidi vir para cá. A primeira chuva verdadeira da estação chegou naquela madrugada, tambores d'água que despertaram a terra ressecada. Eles ficaram na varanda da casa em silêncio, vendo o milagre da água que descia do céu e fazia brotar o verde impossível na caatinga. É sinal, disse Rosa Maria. De quê? De que Deus abençoa nosso amor. Inácio envolveu-a nos braços pela primeira vez, sentindo o perfume de alfazema que ela usava misturar-se com o cheiro da chuva na terra seca. Ali debaixo do aguaceiro que regava seus sonhos, ele compreendeu que as cicatrizes do rosto eram pequenas perto da cicatriz que Rosa Maria estava curando em sua alma. O Jardim dos Milagres havia começado a florescer, e São Sebastião, protetor dos aflitos, sorria do alto de seu oratório, abençoando aquele amor que havia germinado na tempestade e crescido na bonança. A prova de fogo setembro chegou trazendo o calor mais cruel que o sertão já havia conhecido naquele ano. O sol parecia uma fornalha aberta sobre as cabeças, e mesmo a caatinga resistente começava a murchar sob o peso do calor impiedoso. Foi numa dessas tardes sufocantes que Rosa Maria começou a sentir um mal-estar estranho. Primeiro foram apenas tontura e náuseas que ela atribuiu ao calor excessivo. Mas quando a febre chegou, alta e implacável, Inácio compreendeu que algo muito sério estava acontecendo. Durante 3 dias e 3 noites, Rosa Maria delirara na cama de casal que dividiam havia apenas 2 semanas. Seu corpo delicado queimava como lenha seca e, entre os delírios, chamava pela mãe morta e sussurrava o nome de São Sebastião com uma insistência que partia o coração de Inácio. Ele não se afastou de sua cabeceira nem por um momento. Preparava chás de ervas medicinais que aprendera com o curandeiro da região, boldo, hortelã, folha de pitanga. Fazia compressas de água fria na testa ardente. Sussurrava orações sem parar,
Prometia ao santo toda sorte de sacrifícios se Rosa Maria se salvasse. Se ela sarar, rezava de joelhos ao lado da cama, farei uma festa de São Sebastião todos os anos nesta fazenda. Prometo isso diante do Senhor. Na madrugada do 4º dia, quando Inácio já começava a temer o pior, Rosa Maria abriu os olhos lentamente. A febre havia quebrado como uma onda se quebrando na praia, deixando-a fraca mas lúcida. Inácio? Chamou com voz rouca. Ele agarrou suas mãos como quem agarra uma tábua de salvação no meio do naufrágio. Estou aqui, meu amor. Estou aqui. Sonhei com minha mãe. Ela disse que eu ainda tinha muito que viver. E sonhei com São Sebastião também. Ele estava sorrindo. Inácio beijou suas mãos febris, lágrimas rolando pelas cicatrizes que marcavam seu rosto. Pensei que ia perdê-la. Não vai me perder nunca, sussurrou Rosa Maria. Somos um só agora. Durante as semanas de recuperação que se seguiram, uma descoberta inesperada veio somar-se ao milagre da cura. Rosa Maria começou a suspeitar que carregava uma vida nova em seu ventre. Os sinais eram sutis, mas inequívocos. O enjoo matinal, a sensibilidade aumentada, a forma como seu corpo parecia diferente. Quando finalmente contou a Inácio, ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela temeu ter dito algo errado. Vai nascer em maio, calculou Rosa Maria, observando a expressão absorta do marido. Maio, repetiu Inácio, como se a palavra fosse uma oração. Está preocupado? Ele a tomou nos braços com infinita delicadeza, como se ela fosse feita de cristal. Estou maravilhado. Deus nos está dando tudo de uma vez. O amor, a cura e agora uma criança. Uma criança que nasceu de um milagre, disse Rosa Maria, pousando as mãos no ventre ainda plano. Como vamos chamá-la? Se for menina, quero que se chame Maria das Dores, para lembrar que mesmo das dores maiores pode nascer alegria. E se for menino? Antônio. Santo Antônio é protetor das causas impossíveis. E o nosso amor sempre foi uma causa impossível. Naquela noite, adormeceram abraçados enquanto lá fora o vento da caatinga cantava canções de embalar para a nova vida que crescia silenciosa no ventre de Rosa Maria. O milagre estava se multiplicando, como pães e peixes nas mãos divinas. Sai sombras do poder. Outubro trouxe visitantes inesperados para a fazenda São Sebastião. Inácio estava consertando uma cerca quando viu a poeira levantada por cavalos se aproximando pela estrada de terra. Não eram viajantes comuns. A qualidade dos animais e a postura dos cavaleiros denunciavam homens de posses. À frente cavalgava o coronel Justiniano Furtado, latifundiário influente de Sobral, homem de bigodes brancos e olhar severo que costumava dobrar vontades com a mesma facilidade com que dobrava ferraduras. Ao seu lado, para a surpresa dolorosa de Inácio, vinha Severino Pereira, seu irmão caçula de 21 anos, que há muito não visitava a propriedade. O terceiro homem era o padre Antônio, vigário de Sobral, cujos olhos pequenos e inquietos escrutinavam tudo com suspeita mal disfarçada. Rosa Maria, que lavava roupas no quintal, interrompeu o trabalho e se dirigiu para dentro de casa, instintivamente sentindo que a visita não trazia boas novas. Inácio, cumprimentou friamente o coronel sem desmontar. Precisamos conversar. Sejam bem-vindos, respondeu Inácio, mas sua voz carregava cautela. Querem entrar? Rosa Maria pode preparar café. Não vamos demorar, cortou o padre Antônio. Viemos tratar de assunto sério. Assunto que diz respeito à moral cristã e às leis do império. Severino, que até então havia permanecido calado, finalmente falou. Irmão, você está vivendo em pecado com essa mulher. A situação já virou escândalo na vila. Inácio sentiu o sangue ferver nas veias, mas manteve a voz controlada. Rosa Maria é minha esposa diante de Deus. Nos casamos em nossa capela, diante de São Sebastião. Capela não autorizada, interveio o padre com severidade. Casamento sem a bênção da igreja não vale nada. E outra coisa, soubemos que você anda fazendo pregações nessa sua capela improvisada, atraindo fiéis, comportando-se como se fosse padre ordenado. O coronel Justiniano tomou a palavra e sua voz carregava a autoridade de quem estava acostumado a ser obedecido. Inácio, você é um bom vaqueiro, mas está extrapolando limites. Essa história de construir capelas sem autorização, de viver maritalmente sem casamento oficial, está causando murmúrios. Murmúrios que chegam até as autoridades. O que é que vocês querem?
Perguntou Inácio diretamente. Severino trocou um olhar rápido com o coronel antes de responder. A mulher tem que sair, pelo menos por um tempo, até vocês regularizarem a situação. Dona Conceição Albuquerque, em Sobral, ofereceu casa para ela. E se eu recusar? O padre sorriu friamente. Então teremos que fechar sua capela por não ter autorização eclesiástica. E talvez investigar outras irregularidades. A ameaça pairou no ar como abutre sobre a carniça. Inácio compreendeu que estava diante de forças maiores que sua vontade individual. Mas havia algo nos olhos de Severino que o inquietava, um brilho ambicioso que ele conhecia bem. Quanto tempo? Perguntou finalmente. 1 mês? Respondeu o coronel. Tempo suficiente para vocês pensarem bem no que querem da vida. Quando os 3 homens partiram, levantando nova nuvem de poeira, Rosa Maria saiu de casa com lágrimas nos olhos. Havia escutado tudo através da janela entreaberta. Vou embora, disse simples. Rosa Maria, não quero que você perca sua terra por minha causa. 1 mês passa rápido, mas ambos sabiam que 1 mês seria uma eternidade. E nem imaginavam que forças mais sinistras já estavam se movimentando nas sombras, tramando separação definitiva. O paraíso que haviam construído juntos estava sob ameaça, e as tempestades que se aproximavam eram muito piores que qualquer vendaval de areia. O exílio forçado à casa de Dona Conceição Albuquerque em Sobral era grande, sombria e cheirava a santidade forçada. Cada cômodo guardava imagens de santos com olhos que pareciam julgar, crucifixos de madeira escura, terços pendurados nas paredes como cordas de enforcamento espiritual. Rosa Maria chegou ali numa tarde chuvosa de outubro, carregando apenas uma mala pequena e o peso da separação no coração. Dona Conceição, senhora viúva de 50 anos, recebeu-a com sorrisos que não chegavam aos olhos e palavras açucaradas que escondiam intenções amargas. Minha filha, que bom que aceitou vir. Aqui você vai poder pensar direito na vida, longe das influências, digamos, inadequadas. O quarto que lhe destinaram era pequeno e sem janelas, mais parecido com uma cela monástica. Rosa Maria arrumou suas poucas roupas no armário de madeira escura e sentou-se na cama dura, sentindo pela primeira vez desde que chegara à fazenda São Sebastião o gosto amargo da solidão. Os dias na casa de Dona Conceição seguiam uma rotina rígida como clausura. Acordar às 5 da manhã para as orações, café escasso, trabalhos domésticos até o meio-dia, almoço em silêncio, mais trabalhos, rosário no final da tarde e ceia frugal antes de recolher-se. Rosa Maria cumpria tudo sem reclamar, mas seu coração voava constantemente para a fazenda, onde Inácio devia estar sofrendo a mesma saudade dilacerante. Foi na 2ª semana que Padre Antônio começou suas visitas frequentes. Chegava sempre no início da tarde, pedindo para conversar com Rosa Maria na sala principal. As conversas eram interrogatórios mal disfarçados. Minha filha, você precisa confessar seus pecados. Viver em concubinato é gravíssimo aos olhos de Deus. Padre, eu amo Inácio e ele me ama. Nosso amor é puro. Amor puro não dispensa as bênçãos da igreja. E outra coisa, me contaram que você participa das orações excessivas dele. É verdade que ele se comporta como se fosse um místico? Rosa Maria percebia que cada palavra sua era pesada, medida, usada contra Inácio de alguma forma que ela não conseguia compreender completamente. Enquanto isso, na fazenda, Inácio recebia visitas cada vez mais frequentes de Severino. O irmão caçula chegava sempre acompanhado de homens estranhos, um ex-capitão do mato aposentado, jagunços de aspecto sinistro, que olhavam a propriedade com olhos de avaliação. Inácio, você está sendo teimoso, dizia Severino. A mulher já causou problema demais. Manda ela embora de vez e vamos tocando a vida. Quando o mês acabar, Rosa Maria volta para casa. E se eu te disser que talvez seja melhor ela não voltar? Algo no tom de Severino fez Inácio erguer os olhos das contas que separava para o gado. O que você quer dizer com isso? Digo que às vezes a vida obriga a gente a fazer escolhas difíceis. Era a véspera do dia de finados, quando Rosa Maria tomou sua decisão. Não aguentava mais as pressões, os interrogatórios disfarçados de confissão, os olhares de Dona Conceição que a faziam sentir-se criminosa por amar. Durante a festa que a casa ofereceu para lembrar os mortos, Rosa Maria aguardou que todos estivessem distraídos com as orações
e escapou silenciosamente pela porta dos fundos. Levava apenas a roupa do corpo e uma determinação férrea de voltar para os braços do homem que amava. A estrada de Sobral para a fazenda São Sebastião nunca lhe parecera tão longa. Caminhava descalça na terra molhada, guiada apenas pela lua crescente e pela saudade que puxava seu coração como imã. Foi quando ouviu os cascos dos cavalos atrás de si que compreendeu que sua fuga havia sido descoberta. 4 cavaleiros se aproximavam no galope, e Rosa Maria reconheceu entre eles a voz de Severino gritando ordens que o vento levava. Correu então. Correu como nunca havia corrido na vida, mas os cascos eram mais rápidos que seus pés cansados. Na curva da estrada, onde um barranco íngreme se abria ao lado do caminho, Rosa Maria tropeçou numa pedra solta. Rolou pelo barranco abaixo, batendo a cabeça numa raiz exposta, e ficou imóvel no fundo da ribanceira. Os cavaleiros pararam no alto e um deles disse: "Acho que ela morreu." "Melhor assim", murmurou Severino. Problema resolvido. Mas Rosa Maria não havia morrido. Apenas desacordara, e quando despertou horas depois estava sozinha na escuridão, ferida e perdida, mas viva. E muito longe dali, Inácio acordava sobressaltado de um pesadelo onde via São Sebastião apontando para uma direção específica na estrada. O santo dos aflitos havia decidido intervir mais uma vez. O resgate do amor Inácio acordou na madrugada do dia 3 de novembro com o coração disparado e uma certeza inexplicável de que Rosa Maria estava em perigo. O sonho ainda pulsava vívido em sua mente. São Sebastião havia aparecido, apontando para a estrada que levava a Sobral, seus olhos transmitindo uma urgência que não admitia questionamentos. Sem hesitar, selou seu cavalo mais veloz e partiu quando a primeira claridade do dia começava a riscar o horizonte. Cavalgou pela estrada como um homem possuído, deixando que uma intuição superior guiasse seus passos. Foi próximo ao barranco, onde a estrada fazia uma curva fechada, que ouviu o gemido fraco vindo de baixo. Desmontou rapidamente e desceu a ribanceira íngreme, encontrando Rosa Maria ferida e semiconsciente, a roupa rasgada, o rosto machucado, mas viva, gloriosamente viva. "Meu amor", sussurrou, tomando-a nos braços com infinita delicadeza. "Inácio", murmurou ela, mal conseguindo abrir os olhos. "Você veio... como sabia?" "São Sebastião me mostrou o caminho." Carregou-a de volta para a fazenda, onde passou uma semana inteira cuidando de seus ferimentos. Rosa Maria havia batido a cabeça e ficado com uma concussão leve, além de cortes e hematomas pelo corpo. Mas estava viva, e isso era tudo que importava. Durante os cuidados intensos, ela contou sobre a fuga e a perseguição. Falou dos 4 cavaleiros, da voz de Severino entre eles, das palavras que ouvira antes de desmaiar. A fúria que tomou conta de Inácio foi fria e implacável. No 8º dia, quando Rosa Maria já estava recuperada o suficiente para ficar sozinha, ele cavalgou até Sobral, com uma determinação que fazia seus olhos brilharem como brasas. Sua primeira parada foi na Delegacia Imperial, onde encontrou o delegado Joaquim Menezes, homem íntegro que conhecia a família Pereira há anos. "Delegado, venho fazer uma denúncia formal contra meu irmão Severino e seus comparsas." Contou toda a história: a conspiração para afastar Rosa Maria, as ameaças veladas, a perseguição na estrada. O delegado escutou tudo com atenção crescente. "Tem provas, Inácio. Tenho os ferimentos de Rosa Maria, e tenho certeza de que outros na vila sabem da conspiração. Vou investigar, mas uma coisa posso te garantir. Se for verdade o que você está dizendo, Severino e os outros vão responder perante a lei." A segunda parada de Inácio foi na casa do coronel Justiniano. Dessa vez não foi como vaqueiro humilde, mas como homem que conhecia seus direitos. "Coronel, vim esclarecer algumas coisas. Minha propriedade foi deixada para mim por testamento registrado. Minha capela foi construída em terra particular, onde tenho direito de fazer minhas orações. E minha esposa volta para casa hoje, gostando vocês ou não." O coronel, surpreendido com a firmeza de Inácio, tentou manter a autoridade. "Inácio, você está se metendo em confusão." "A confusão já foi feita, coronel, por pessoas que pensaram que podiam dispor da minha vida como se eu fosse gado. Agora vou viver em paz na minha terra com minha esposa. E quem não gostar, que engula seco."
Quando Inácio retornou à fazenda no final da tarde, encontrou Rosa Maria esperando-o na varanda, vestindo seu melhor vestido e com flores nos cabelos. "Terminou tudo?" perguntou ela. "Terminou. Agora vamos nos casar de verdade." "Como assim?" "Na nossa capela, diante do nosso São Sebastião, com as palavras que nossos corações ditarem. Deus já abençoou nosso amor há muito tempo." Naquela mesma noite, à luz de dezenas de velas, Inácio e Rosa Maria celebraram sua própria cerimônia de casamento. Sem padre, sem testemunhas humanas, apenas eles dois e a imagem do santo que havia protegido seu amor desde o início. "Prometo amar você em todos os dias da minha vida", disse Inácio, segurando as mãos de Rosa Maria. "E eu prometo ser sua companheira na alegria e na tristeza, na fartura e na precisão", respondeu ela. Trocaram anéis simples de ouro que Inácio havia comprado em Sobral e selaram a união com um beijo que sabia a eternidade. Do lado de fora, a caatinga cantava canções de vitória, e lá no alto, as estrelas brilhavam como bênçãos divinas sobre o amor que havia vencido todas as tempestades. O paraíso havia sido reconquistado, e desta vez ninguém mais conseguiria ameaçá-lo. A semente da esperança. O ano de 1882 chegou trazendo bênçãos em cascata para a fazenda São Sebastião. Rosa Maria, agora com o ventre arredondado pela vida que crescia em seu interior, irradiava uma luz maternal que fazia Inácio perder-se em contemplação todas as manhãs ao vê-la cuidando da casa e do jardim. "Como vamos chamá-la?" perguntava ele, acariciando com infinita delicadeza a barriga da esposa. "Maria das Dores", respondia Rosa Maria invariavelmente, para lembrar que das maiores dores podem nascer as maiores alegrias. "E se for menino?" "Vai ser menina, tenho certeza." E Rosa Maria estava certa. Na madrugada de 20 de janeiro de 1882, exatamente no dia de São Sebastião, Maria das Dores Pereira veio ao mundo com um choro forte que ecoou pela fazenda como canto de vitória. Inácio chorou como criança ao segurar a filha pela primeira vez. A menina tinha os olhos da mãe e uma testa lisa sem marcas, que parecia uma bênção divina sobre a nova geração. "É o milagre", murmurou Rosa Maria, exausta, mas radiante. "Ela nasceu no dia do nosso santo protetor." A notícia do nascimento espalhou-se pela região como boa nova. Para surpresa de todos, pessoas simples começaram a aparecer na fazenda, trazendo presentes modestos e pedindo a bênção do casal que havia vencido todas as adversidades. Dona Francisca, uma velha benzedeira de Sobral, foi uma das primeiras a chegar. "Essa menina nasceu abençoada", disse, examinando as pequenas mãos de Dores. "Vai ser mulher de muita fé e muita sorte." Aos poucos, a fazenda São Sebastião foi se transformando num ponto de peregrinação informal. Famílias pobres vinham pedir orações. Casais estéreis buscavam a bênção de quem havia gerado vida depois de tanto sofrimento. Doentes chegavam esperando milagres na pequena capela que Inácio construíra. "Não somos santos", dizia Rosa Maria para Inácio, quando o movimento de visitantes aumentava. "Não, mas fomos abençoados. E bênção que não se reparte, se perde." A transformação na região foi além do aspecto religioso. A chegada da estrada de ferro próxima a Sobral estava mudando a economia local, trazendo novos negócios e oportunidades. Inácio, com sua reputação crescente de homem honesto e trabalhador, começou a prosperar criando gado e fornecendo carne para a cidade. Foi no final de 1882 que uma surpresa inesperada chegou à fazenda. Padre Miguel, o novo vigário que havia sido nomeado para substituir Padre Antônio. Era um homem jovem, de ideias mais liberais, que havia ouvido falar sobre o casal que vivia em harmonia cristã exemplar. "Vim conhecer vocês", disse simplesmente, quando chegou numa tarde ensolarada. "Padre, seja bem-vindo", cumprimentou Inácio receoso. "Ouvi falar de sua capela. Posso vê-la?" Inácio conduziu o padre até a pequena construção onde havia celebrado tantas orações solitárias e depois ao lado de Rosa Maria. Padre Miguel examinou tudo com cuidado. A imagem de São Sebastião, o oratório simples mas bem cuidado, as flores frescas que Rosa Maria renovava todos os dias. "Bonito trabalho", comentou finalmente. "Sente-se que a fé é verdadeira aqui." "Padre, sobre nosso casamento", começou Inácio. "Ah, sim, soube da história toda. Uma história bonita, devo dizer.
E que tal celebrarmos um casamento religioso oficial? Seria uma honra para mim. Rosa Maria e Inácio se entreolharam, mal conseguindo acreditar no que ouviam. O senhor faria isso? Perguntou Rosa Maria. Com muito prazer. E sugiro que seja no dia de São Sebastião do próximo ano. Seria simbólico. Quando o padre Miguel partiu, Rosa Maria abraçou-se ao marido com lágrimas de alegria. Deus está mesmo cuidando de nós, sussurrou. Sempre cuidou, respondeu Inácio. Só que às vezes não conseguíamos enxergar. Naquela noite, enquanto Dores dormia tranquila no berço que Inácio havia esculpido à mão, o casal planejava o futuro com corações transbordantes de gratidão. A semente da esperança havia germinado e agora crescia como árvore frondosa que daria sombra e frutos para muitas gerações. A floração completa os anos que se seguiram foram como uma primavera sem fim na fazenda São Sebastião. O casamento religioso oficial, celebrado por Padre Miguel em janeiro de 1883, transformou-se numa festa que reuniu centenas de pessoas de toda a região. Rosa Maria usava um vestido branco simples que ela própria havia costurado, e Inácio vestira seu melhor terno, com a medalha de São Sebastião brilhando no peito. Agora sim estamos completos, disse Rosa Maria quando trocaram os votos diante do altar improvisado na própria capela da fazenda. A festa durou 3 dias, com comida para todos, música de sanfona e viola, e danças que se estenderam pelas noites estreladas. Era como se toda a região celebrasse não apenas o casamento de Inácio e Rosa Maria, mas o triunfo do amor verdadeiro sobre todas as adversidades. Com o passar dos anos, a família cresceu como plantação abençoada. Antônio nasceu em 1884, um menino risonho que desde pequeno mostrava o temperamento alegre da mãe. Isabel veio ao mundo em 1887, trazendo com ela um ar de delicadeza que lembrava pétalas de flor. 3 filhos, 3 bênçãos, costumava dizer Rosa Maria, quando via as crianças brincando no quintal da casa. Dores, a primogênita, crescia como uma pequena santa, sempre séria e devota, carregando flores para o oratório e aprendendo a ler nas escrituras que a mãe lhe ensinava. Tônico era o oposto, alegre, brincalhão, sempre inventando travessuras que faziam Rosa Maria rir e Inácio fingir-se zangado. Bela era a contemplativa. Passava horas observando as borboletas no jardim e fazendo perguntas sobre os mistérios da vida. A fazenda São Sebastião havia se transformado no centro religioso e social da região. Todos os anos, no dia 20 de janeiro, centenas de fiéis chegavam para a festa de São Sebastião, que se tornara tradição. Vinham a pé, a cavalo em carroças, trazendo promessas e pedidos buscando a bênção do casal que havia vencido todas as tribulações. Inácio construiu um barracão maior para acomodar os romeiros, e Rosa Maria organizava as refeições para todos com a ajuda das mulheres da vizinhança. A festa durava 1 semana, com novenas, procissões e, no final, uma grande queima de fogos que iluminava o céu como se fosse chuva de estrelas. Nunca imaginei que nossa fé simples pudesse tocar tanta gente, dizia Rosa Maria para Inácio quando viam a multidão reunida. É porque nossa fé é verdadeira, respondia ele. Deus multiplicou nossa pequena semente. A prosperidade material acompanhou a espiritual. A fazenda crescia a cada ano, o rebanho aumentava, e Inácio havia se tornado um dos criadores mais respeitados da região. Mas o que mais impressionava as pessoas era como ele e Rosa Maria distribuíam suas bênçãos. Nunca negavam ajuda a um necessitado, sempre abriam as portas para quem precisava de abrigo, partilhavam sua mesa com qualquer um que chegasse com fome. Papai, por que a gente dá tanto para os outros? Perguntou Tonico um dia, vendo o pai entregar sacos de milho para uma família de retirantes. Porque Deus deu muito para nós, meu filho, e o que a gente não divide, a gente perde. A seca de 1888 testou mais uma vez a fé e a generosidade da família. Enquanto outras propriedades sofriam com a estiagem, a fazenda São Sebastião conseguiu resistir graças às técnicas de açudagem que Inácio havia desenvolvido, inspirado nos métodos que aprendera com velhos vaqueiros. É a recompensa de quem cuida bem da terra, explicava Inácio para os vizinhos que vinham pedir conselhos. Durante aquele ano difícil, a fazenda tornou-se um oásis para centenas de flagelados da seca. Rosa Maria organizava cozinhas comunitárias. As crianças brincavam juntas, sem distinção de origem, e Inácio
Distribuía trabalho para quantos pudessem contribuir. Mãe, todo mundo vai embora quando a chuva voltar? Perguntou Bela, que havia se afeiçoado a uma menina órfã. Alguns vão, minha filha, mas outros vão ficar para sempre no nosso coração. Quando as primeiras chuvas chegaram, em 1889, a celebração foi ainda maior que nos anos anteriores. A água que caía do céu parecia uma bênção multiplicada, lavando a terra e renovando as esperanças. Outro milagre, sussurrou Rosa Maria, vendo as primeiras verduras brotarem na horta. O milagre somos nós, respondeu Inácio, abraçando a esposa enquanto observavam os filhos correrem debaixo da chuva. Nós e todo mundo que acredita que o amor pode vencer qualquer tempestade. A floração estava completa. O que havia começado como uma semente pequena de encontro e reconhecimento havia se transformado numa árvore gigantesca, cujos frutos alimentavam corpos e almas por toda a região. E São Sebastião, do alto de seu oratório, continuava sorrindo para a família que havia escolhido para ser instrumento de seus milagres. As raízes profundas. O final da década de 1880 trouxe mudanças profundas para todo o Brasil, e o sertão cearense não ficou alheio às transformações. A abolição da escravidão em 1888 e a proclamação da República em 1889 chegaram à fazenda São Sebastião como ecos distantes de um mundo em transformação, mas que não alteravam a essência da vida que Inácio e Rosa Maria haviam construído. O que vai mudar para nós? Perguntou Rosa Maria numa noite em que discutiam as notícias que chegavam de Fortaleza. Nada que importe realmente, respondeu Inácio, acariciando os cabelos da esposa. A gente sempre tratou todo mundo igual, sempre foi livre na nossa fé. As leis só estão reconhecendo o que já praticávamos. E era verdade. Na fazenda São Sebastião não havia distinções de cor ou origem. Trabalhadores livres, ex-escravos, retirantes, todos eram recebidos com a mesma dignidade e tinham as mesmas oportunidades de crescer junto com a propriedade. Severino, o irmão caçula de Inácio, havia desaparecido da região após os eventos de 1881. Souberam mais tarde que havia se mudado para o Amazonas, em busca das riquezas da borracha. Nunca mais voltou, e Inácio chegou à conclusão de que algumas separações eram verdadeiras bênçãos. As crianças cresciam como plantas bem regadas. Dores, aos 8 anos, já ajudava a mãe nas atividades domésticas e mostrava uma maturidade impressionante. Lia passagens da Bíblia para os romeiros nas festas de São Sebastião e todos comentavam que a menina havia nascido com dom. Essa menina vai ser importante na vida, profetizava Dona Francisca, a benzedeira que se tornara quase da família. Tonico, aos 6 anos, era pura energia. Corria pelos pastos atrás do pai, tentava montar os bezerros mansos e já sabia conduzir as cabras com habilidade, que impressionava os vaqueiros mais velhos. Vai ser o futuro da fazenda, dizia Inácio com orgulho, vendo o filho trabalhar com os animais. Bela, aos 3 anos, era a poetisa da família. Falava pouco, mas quando falava eram frases que ficavam ecoando na memória como versos de cantadores. Passava horas sentada debaixo da árvore de umbu, conversando sozinha ou fazendo coroas de flores para os santos. Com quem você estava falando, Bela? Perguntava Rosa Maria. Com os anjos, mãe, eles gostam de conversar comigo. A festa de São Sebastião de 1890 foi a maior de todas. Mais de 1000 pessoas se reuniram na fazenda, vindas de estados vizinhos. A pequena capela já não comportava tanta gente, e Inácio teve que organizar missas ao ar livre, debaixo das árvores seculares. Padre Miguel, que havia se tornado amigo íntimo da família, celebrou uma missa especial para agradecer os 10 anos de bênçãos que haviam transformado a propriedade simples num centro de fé e esperança. Inácio e Rosa Maria, disse o padre em sua homilia, vocês provaram que o amor verdadeiro, temperado pela fé sincera, pode mover montanhas e fazer brotar jardins no meio do deserto. Naquela noite, quando todos os romeiros já haviam partido e a família ficou sozinha, Rosa Maria e Inácio caminharam até a capela para um momento de oração particular. 15 anos, disse Rosa Maria, tocando a medalha de São Sebastião, que ainda brilhava no peito do marido. 15 anos desde que você chegou aqui como a 8ª candidata. Não, Inácio. 15 anos desde que reencontrei meu destino. Eles se ajoelharam diante da imagem do santo,
como faziam todas as noites há mais de uma década, mas dessa vez a oração foi diferente. Foi um agradecimento profundo por tudo que haviam recebido e uma oferta completa de suas vidas para continuarem sendo instrumentos de esperança. São Sebastião, rezou Rosa Maria, obrigada por ter cuidado do nosso amor desde o primeiro dia. Continue nos protegendo e nos usando para o bem dos que sofrem. Amém, murmurou Inácio, e naquela palavra simples estava contida toda a gratidão de um homem que havia aprendido que as maiores riquezas não se medem em terras ou gado, mas em amor partilhado e fé vivida. Lá fora, a caatinga sussurrava canções de embalar, e as estrelas brilhavam como promessas eternas sobre a família que havia transformado cicatrizes em bênçãos e tempestades em jardins floridos. As raízes estavam profundas e a árvore do amor continuaria crescendo, dando frutos e sombra para as gerações futuras. O clímax do coração. O ano de 1899 trouxe uma prova inesperada para a família que parecia haver vencido todas as adversidades. Doris, agora com 17 anos, havia se tornado uma jovem de beleza serena e fé inabalável, cortejada pelos rapazes mais promissores da região. Mas foi a chegada de Antônio Valente, filho de um próspero comerciante de Sobral, que trouxe uma reviravolta inesperada para a tranquilidade da fazenda São Sebastião. Antônio Valente tinha 24 anos, estudos em Recife e ideias modernas sobre religião que chocavam com a fé simples da família Pereira. Veio pela primeira vez à fazenda durante a festa de São Sebastião daquele ano, atraído pelas histórias que ouvia sobre a família dos milagres. Pai, disse Doris para Inácio depois da primeira conversa com o rapaz, ele diz que nossa fé é primitiva, que santos não fazem milagres, que isso é superstição do povo ignorante. Inácio sentiu um aperto no peito que não conseguia explicar. Durante todos aqueles anos havia protegido sua família das influências externas que pudessem abalar a harmonia que construíram. Mas como proteger uma filha do primeiro amor? E o que você respondeu? Perguntou, tentando manter a voz calma. Disse que nossa fé pode ser simples, mas é verdadeira. Que eu nasci no dia de São Sebastião e fui abençoada desde sempre. E ele? Riu, pai. Disse que essas são coincidências que a gente força para virarem milagres. Rosa Maria, que escutava a conversa da cozinha, entrou na sala com o coração apertado. Aos 43 anos, continuava bela e sábia, mas agora enfrentava um desafio que nunca havia imaginado. Ver sua filha questionar os alicerces da fé familiar. Doris, disse suavemente, o amor pode mexer com nossas convicções, mas cuidado para não trocar o que é eterno pelo que é passageiro. Mãe, eu amo Antônio, e ele me ama também. Diz que quer me levar para Sobral, que lá eu vou estudar, conhecer o mundo e deixar nossa casa, nossa família, nosso modo de vida. Doris baixou os olhos e, pela primeira vez desde criança, Rosa Maria viu dúvida nos olhos da filha. As visitas de Antônio Valente tornaram-se frequentes. Era um rapaz educado, respeitoso, mas havia nele uma arrogância sutil que incomodava Inácio. Durante as conversas, sempre encontrava forma de criticar indiretamente a religiosidade excessiva da família. Seu Inácio, disse numa tarde, enquanto conversavam na varanda, o senhor não acha que poderia expandir seus negócios? Com a prosperidade que tem, poderia investir em comércio na cidade, modernizar as atividades. Rapaz, prosperidade sem paz de espírito não serve para nada. Tenho tudo o que preciso aqui. Mas pense em Doris. Ela merece conhecer o mundo, ter oportunidades. Doris tem oportunidades aqui. Tem uma família que a ama, uma fé que a sustenta, uma comunidade que a respeita. Com todo respeito, seu Inácio, mas isso é vida para uma mulher inteligente como ela? Foi a gota d'água. Inácio levantou-se da cadeira de balanço, os olhos brilhando com uma firmeza que o rapaz nunca havia visto. Antônio, você é bem-vindo nesta casa, enquanto respeitar nossos valores. Minha filha foi criada na fé e no amor, e qualquer homem que a queira vai ter que aceitar isso ou procurar outra noiva. Seu Inácio, eu não quis desrespeitar. Quis sim, e eu entendo por quê. Você vem de uma família de comerciantes acostumado a negociar tudo, inclusive sentimentos. Mas o amor da minha filha não está à venda. Naquela noite, Doris procurou os pais na capela, onde faziam suas orações noturnas. Vinha com os olhos vermelhos de choro e o coração dividido entre o amor filial e a paixão juvenil. Pai, mãe,
Preciso decidir. Antônio me pediu em casamento. Rosa Maria e Inácio se entreolharam. Era o momento que haviam temido desde que a filha nascera. O momento de deixá-la voar. E o que seu coração está dizendo? Perguntou Rosa Maria. Está confuso, mãe. Eu amo Antônio, mas não consigo imaginar minha vida longe de vocês, longe desta casa, longe de São Sebastião. Inácio ajoelhou-se ao lado da filha, tomando suas mãos como fazia quando ela era pequena e tinha pesadelos. Filha, o amor verdadeiro não pede para você deixar de ser quem é. Pede para você ser mais você ainda. Se esse rapaz te ama de verdade, vai aceitar sua fé e querer fazer parte da nossa família. Se não aceita, então não é o homem certo para mim, completou Doris com uma sabedoria que surpreendeu até ela mesma. A decisão é sua, minha filha, disse Rosa Maria. Mas lembre-se, você nasceu no dia de São Sebastião, cresceu protegida pela fé, e foi essa fé que fez de você a mulher forte que é hoje. Doris permaneceu em silêncio por longos minutos, orando diante da imagem do santo que havia protegido sua família por tantos anos. Quando finalmente ergueu os olhos, havia neles uma resolução serena. Vou conversar com Antônio amanhã. Se ele aceitar nossa vida como ela é, ficamos. Se não aceitar, São Sebastião vai te mostrar o caminho certo, disse Inácio beijando a testa da filha. O clímax se aproximava, e todos sabiam que a decisão de Doris definiria não apenas seu futuro, mas o futuro de toda a família que havia construído sua felicidade nos alicerces da fé compartilhada. O desfecho dos corações. A manhã de 20 de janeiro de 1900 amanheceu dourada como as manhãs de milagre que Inácio e Rosa Maria haviam aprendido a reconhecer ao longo de quase 2 décadas juntos. Era o dia de São Sebastião, data que havia marcado os momentos mais importantes de suas vidas. O nascimento de Doris, o casamento religioso oficial, tantas renovações de fé e esperança. Doris acordou antes da aurora, como sempre fazia nos dias de festa do santo. Aos 18 anos, irradiava uma beleza serena que combinava a delicadeza da mãe com a força tranquila do pai. Vestiu seu melhor vestido, branco com bordados azuis que ela própria havia feito, e dirigiu-se à capela para um momento de oração particular, antes que a casa se enchesse de romeiros. Antônio Valente chegaria naquela manhã para receber sua resposta definitiva. Durante a semana que havia se passado desde a conversa na capela, Doris havia orado, refletido e encontrado em seu coração a clareza que buscava. São Sebastião, murmurou ajoelhada diante da imagem familiar. O Senhor me trouxe ao mundo no seu dia, me protegeu durante toda a minha vida, cuidou da minha família. Agora, me ajude a fazer a escolha certa. Quando se levantou, havia paz em seus olhos. Uma paz que somente vem da certeza interior, da harmonia entre coração e espírito. Os primeiros romeiros começaram a chegar quando o sol ainda era uma promessa no horizonte. Vinham a pé, a cavalo, em carroças enfeitadas trazendo flores, esvotos, promessas e gratidões. A fazenda São Sebastião havia se tornado o maior centro de peregrinação da região, e a festa anual reunia agora mais de 2.000 fiéis. Inácio, aos 57 anos, conservava a força dos tempos de vaqueiro, mas havia adquirido uma serenidade patriarcal que inspirava respeito e confiança. Rosa Maria, aos 44 anos, era o coração pulsante daquela comunidade de fé, organizando tudo com eficiência amorosa, recebendo cada visitante como se fosse parente querido. Tonico, agora com 16 anos, havia se tornado o braço direito do pai, administrando o gado e ajudando na organização das festividades. Bela, aos 13 anos, era a alma poética da família, compondo cânticos para as procissões e enfeitando a capela com arranjos de flores silvestres que pareciam pinturas. Antônio Valente chegou quando a festa já estava em pleno andamento. Vinha elegantemente vestido, montando um cavalo árabe que contrastava com os animais humildes dos romeiros. Seu rosto mostrava a expectativa de quem acreditava que o amor conquistara todas as resistências. Doris o recebeu na varanda da casa, longe da multidão, com a delicadeza e firmeza que aprendera com a mãe. Antônio, obrigada por ter vindo hoje. Doris, meu amor, hoje vai ser o dia mais feliz da minha vida. Quando você aceitar meu pedido, vamos começar nossa vida nova juntos. Ela o fitou com olhos serenos, sem pressa, deixando que as palavras encontrassem o momento certo para brotar. Antônio,
Você me ama? Claro que te amo. Por isso quero te tirar desta vida simples e te dar tudo o que merece. E você ama tudo em mim? Minha fé, minha família, minha forma de ver o mundo? O rapaz hesitou por um instante fatal. Nessa hesitação, Doris encontrou sua resposta definitiva. Doris, você vai aprender a ver o mundo de forma diferente. Quando estivermos em Sobral, quando você estudar, conhecer pessoas cultas... Antônio, interrompeu ela suavemente. Obrigada por me ter amado, mas não posso casar com você. O quê? Por quê? Porque você não me ama por inteira. Ama a ideia de me transformar em alguém diferente, e eu não quero ser diferente. Gosto de quem sou, amo minha família, minha fé, minha vida aqui. O rapaz tentou argumentar, prometeu mudanças, jurou que aprenderia a respeitar a religiosidade da família. Mas Doris já havia tomado sua decisão com a mesma serenidade com que a mãe havia escolhido vir para a fazenda 19 anos antes. Vá em paz, Antônio, e seja feliz com alguém que compartilhe seus sonhos. Quando ele partiu, derrotado mas digno, Doris voltou para junto da família que celebrava mais uma festa de São Sebastião. Inácio a recebeu com um abraço que dispensava palavras. E Rosa Maria segurou seu rosto entre as mãos como fazia quando ela era criança. Fez a escolha certa, minha filha. Eu sei, mãe. São Sebastião me mostrou que minha felicidade está aqui, com vocês. A festa daquele ano foi especial de uma forma diferente. Era como se toda a comunidade celebrasse não apenas o santo protetor, mas a vitória da fé sobre a sedução do mundo material, da tradição sobre a modernidade que queria destruir raízes ancestrais. Durante a procissão vespertina, Padre Miguel fez um discurso que ficou gravado na memória de todos. Esta família nos ensina que a verdadeira riqueza está no amor partilhado, na fé vivida, na comunidade construída dia após dia com trabalho e dedicação. Em tempos que mudam tão rapidamente, eles nos mostram que algumas coisas são eternas e merecem ser preservadas. Quando a noite caiu e os últimos romeiros partiram, a família Pereira reuniu-se na capela para o agradecimento final do dia. 4 gerações ali representadas. Inácio e Rosa Maria, Doris, Tonico e Bela, e já as primeiras netas brincando no colo dos avós. São Sebastião, rezou Inácio como fazia há tantos anos. Obrigado por mais um ano de bênçãos. Por ter protegido nossa família, nossa fé, nosso amor. Obrigado por nos ter ensinado que o amor verdadeiro não muda as pessoas, mas as completa, acrescentou Rosa Maria. Obrigado por me ter dado força para escolher bem, murmurou Doris. Lá fora, a caatinga cantava suas canções eternas. As estrelas brilhavam como sempre brilharam sobre o sertão cearense. E na pequena capela da fazenda São Sebastião, uma família renovava sua aliança com a fé que havia transformado cicatrizes em bênçãos e tempestades, em jardins floridos. Doris casaria 2 anos depois com Miguel Santos, jovem professor que chegou à região e se apaixonou não apenas por ela, mas por toda a vida que a família havia construído. Seria um casamento na própria capela, com festa que duraria uma semana e filhos que cresceriam ouvindo as histórias dos avós que se encontraram numa tempestade de areia e construíram um paraíso no meio do sertão. O amor havia vencido mais uma vez, como sempre venceria, porque havia aprendido que suas raízes estavam fincadas, não na areia movediça das paixões, mas na rocha sólida da fé compartilhada e do respeito mútuo. São Sebastião, protetor dos aflitos, continuava sorrindo do alto de seu oratório, abençoando o amor que soube esperar, escolher bem e crescer nas adversidades como as flores mais belas da caatinga.